Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Melissa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as bases. Você já se inscreveu no canal? Já conferiu os vídeos sobre ácidos? Antes de assistir esse daqui sobre bases, seria legal você assistir o vídeo sobre ácidos também. Se não assistiu ainda, assista logo em seguida, tá bom? Vamos começar. Bom, já estudamos ácidos e nomenclatura de ácidos. Agora, vamos passar ao estudo das bases. Algumas bases estão presentes no seu dia a dia. Você já ouviu falar em algumas bases, como o hidróxido de sódio, conhecido como soda cáustica, o hidróxido de magnésio, presente no leite de magnésia, entre outras que falaremos ao longo do vídeo. Bom, a base tem uma fórmula geral MOHX, a maioria delas, tá? Sendo M um metal e esse X a carga do metal, a valência do metal. De acordo com Arrhenius, base é todo composto que em água se dissocia, esse termo dissociar é muito importante, e libera íon hidróxido, libera OH-. Então, por exemplo, NaOH. Na, sódio, está no grupo 1 da tabela periódica, tem carga mais 1. E o OH tem carga menos 1. Então, a gente tem aqui Na mais OH menos, ou seja, essa ligação é uma ligação iônica. Esses íons já existem. Então, quando a gente coloca em água, a água vai separar esses íons já existentes. Então, em água ocorre a separação dos íons já existentes, formando Na+ aquoso, OH- aquoso também. Por exemplo, KOH já tem K+, OH-. Em água, a água vai separar K+ de OH-, certo? Para dar nome para as bases, basta a gente colocar hidróxido de e vem o nome do elemento. O que é Na? Sódio hidróxido de sódio. O que é K? Potássio hidróxido de potássio. O hidróxido de sódio é o que você conhece como soda cáustica. Vendido no mercado com o nome, por exemplo, de diabo verde, usado para desentupir pias, usado na fabricação de sabão, tá? Se eu tiver, por exemplo, cálcio, que está no grupo 2 da tabela periódica, a carga dele é mais 2, então fica CaOH2. Colocado em água, a dissociação fica assim, ó, Ca2 mais 2 de OH-. Então, vejam, esse 2 é a carga do metal. Então, é cálcio 2+, como tem 2 OHs desse lado, tem que ter 2 OHs desse daqui também. Ca é cálcio, como é que fica o nome? Hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio é conhecido como cal hidratada, e uma solução de hidróxido de cálcio é conhecido como água de cal. Outro exemplo, AlOH3. Como é que fica a dissociação? Al, qual a carga do alumínio? Esse 3 aqui é a carga do alumínio, então fica Al
3 mais 3 de OH menos. Nome hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio é encontrado em alguns antiácidos estomacal. Aí, olha o que acontece. Existem alguns elementos que têm mais de uma carga, mais de uma valência. Por exemplo, no caso do ferro, eu consigo fazer o FeOH2 e existe o FeOH3. Por quê? Porque o ferro apresenta mais de uma valência. O ferro pode ter carga mais 2 ou mais 3. Eu não posso simplesmente chamar os dois de hidróxido de ferro e hidróxido de ferro. São duas substâncias diferentes. Eu preciso diferenciar cada uma delas. A diferença entre elas não está justamente na carga. Esse ferro aqui tem carga mais 2, esse ferro aqui tem carga mais 3. Então, a gente coloca entre parênteses e em algarismo romano a valência desse metal. Isso a gente só faz quando o elemento tiver mais de uma carga. Eu não vou falar hidróxido de alumínio 3. Por quê? Porque o alumínio só tem carga 3, então é hidróxido de alumínio. Como o ferro pode ter carga 2 e carga 3, eu vou falar hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Existe uma outra nomenclatura, porém menos utilizada, que é usar a terminação oso para o de menor carga. Então, ficaria hidróxido ferroso. E aqui, ao invés de falar hidróxido de ferro 3, ficaria hidróxido férrico. Então, a gente usa a terminação oso para o de menor carga. E a terminação ico para o de maior carga. Mas essa nomenclatura aqui é mais usada, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. O cobre, por exemplo, também tem mais de uma carga. O cobre pode ter carga mais 1 e carga mais 2. Como é que ficaria? Hidróxido de cobre 1, esse 1 entre parênteses e em algarismo romano, hidróxido de cobre 2, esse 2 entre parênteses e em algarismo romano. Ou usando essa terminação oso e ico. Oso para o de menor carga e ico para o de maior carga. Então, o cobre 1 é chamado cuproso e o cobre 2 é chamado de cúprico. Oso para o de menor carga e ico para o de maior carga. Existem outros elementos, como chumbo, ouro, níquel, tá? Os mais importantes aqui, por enquanto, são ferro e cobre. E quando a gente fala de base, a gente não pode esquecer de falar o caso particular do hidróxido de amônio. Olha aqui, quando a amônia é colocada em água, ocorre uma reação com a água que forma o hidróxido de amônio, que vai aparecer na forma de íons NH4+ e OH-. Então, vejam, a amônia tem caráter básico. Por quê? Porque ela libera OH-, certo? Então, aqui nós temos o caso particular do hidróxido de amônio. Então, é uma base, porém não é formada por metal, certo? Perceberam que para dar nome para base é muito mais fácil do que dar nome para ácidos? Para ácidos, a gente tinha uma série de regrinhas. No caso das bases, é muito mais fácil, é só a gente colocar hidróxido de e o nome do elemento. Lembrando que ácido em água ioniza, liberando H+. Base em água se dissocia, liberando OH-.
Espero que tenha entendido, que tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal. Super beijo para você. Tchau, tchau.